Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós temos estudado as cartas de Pedro, a primeira carta, já iniciamos o estudo da segunda carta. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Veremos nessa manhã sobre esse assunto aí. A segunda vinda do Senhor é certa. Você pode dizer amém? A segunda vinda do Senhor é certa. Glória a Deus, porque temos essa certeza e nessa manhã nós estudaremos justamente a respeito disso, a respeito dessa convicção e dessa certeza através da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, glória a Deus, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfaçarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vamos ler um pouco mais. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e arrependendo-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfaçarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Glória a Deus. Amém. Até aqui. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, te damos graças por esse privilégio maravilhoso que é de estar na casa do Senhor. Exaltamos a tua majestade, adoramos ao Senhor. Meu Pai amado, obrigado por esse privilégio e obrigado por essa oportunidade de nos assentarmos em volta da Tua Palavra. Eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale agora de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Que haja compreensão da Tua Palavra e, além de compreensão, meu Deus, uma aplicação pessoal do Senhor no coração de cada um, para que sejamos edificados por essa palavra, que ela fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança para a caminhada com o Senhor a cada dia. É assim que eu lhe peço, lhe rogo também graça sobre mim para transmitir essa mensagem, pois dependo de Ti, no nome santo e poderoso de Jesus que eu lhe oro, amém. Hugo, pode se sentar, meu querido? Hugo, por favor, aumenta o retorno um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver aqui, nós vivemos dias marcados pela incerteza, nós sabemos disso. Dias marcados por incerteza, e o que significa isso, pastor? Porque todos os conceitos do homem, por vezes os valores, até mesmo as instituições, as estruturas humanas, de maneira geral, elas
parecem firmes, mas não são. Parecem firmes. Pode aumentar mais um pouquinho. Parecem firmes, mas elas se abalam. Perfeito, obrigado. Notícias mudam, valores se relativizam e promessas humanas elas acabam falhando. Quantas pessoas prometeram ser fiéis? Quantas pessoas prometeram ser leais? E na caminhada viraram a curva e encontraram a outra pessoa mais interessante, que acharam ser uma melhor e romperam compromissos e desonraram palavras. Quantas instituições que achamos que são tão sérias, que são inabaláveis, pessoas que aparentam ser pessoas incorruptíveis, com o passar do tempo acabamos por descobrir que falham na caminhada e que não deviam ter alguns comportamentos que têm. Nesse cenário, querido, surge uma pergunta que realmente ela arde no nosso coração. Existe alguma certeza absoluta para o povo de Deus? Existe algo no qual eu e você, povo do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, possamos nos apegar realmente como algo absoluto, como uma verdade inabalável? O apóstolo Pedro aqui, já próximo do seu martírio, ele escreve essa segunda carta, com um propósito muito claro, muito evidente: fortalecer a fé da igreja do Senhor, fortalecer a fé da igreja diante da dúvida, diante de um momento de incerteza, diante do escárnio e da falsa segurança do mundo. O propósito do apóstolo nessa mensagem aqui é reforçar a fé dos crentes, é trazer uma palavra de ânimo, em um momento muito conturbado, um momento não diferente do nosso hoje, um momento onde falsos líderes, falsos mestres se levantavam dentro da igreja do Senhor, dentro do arraial de Cristo, para poder trazer uma mensagem herética, uma mensagem confusa, para plantar dúvida no coração das pessoas, para até mesmo fazer escárnio da fé. O capítulo 3 aqui, dessa segunda carta de Pedro, trata de um dos pilares da esperança cristã, que é a segunda volta de Cristo. Um dos pilares. E de fato, esse é um dos pilares da nossa fé. Aguardamos a consumação da nossa redenção através da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos aqui, querido, nessa caminhada, todas as nossas reuniões nesse templo, todos os nossos cultos, todas as palavras ministradas, todos os momentos que nos reunimos, seja em pequenos grupos, seja no templo, no culto para adorar ao Senhor, todo o nosso envolvimento na obra do Senhor só tem um propósito. Só tem um propósito: adorarmos a Deus e vivermos a vida cristã com os pés na terra e os olhos no céu. Você pode dizer amém? Com os pés na terra e os olhos no céu. Por quê? Porque a consumação de tudo isso será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que há dois caminhos de encontrarmos o Senhor: através da nossa morte ou através da vinda do Senhor. Quando nós morremos, a palavra do Senhor diz que imediatamente o nosso espírito volta para Deus. O corpo vai para a carne, vai para a terra, essa carne vai para a terra de onde ela veio, porque do pó da terra nós fomos formados, assim diz a palavra do Senhor, mas o nosso espírito vai para o Senhor Deus, vai para o Senhor Deus. Mas haverá um momento que a Bíblia diz, que chama de segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a primeira já aconteceu, há 2000 anos ele caminhou nessa terra, e ele foi assunto aos céus, e ele prometeu que vai voltar. E no momento da sua segunda vinda, nós veremos aqui, ela é dividida em duas etapas basicamente. A primeira etapa chama-se arrebatamento da igreja. Quando o Senhor Jesus virá, mas ele não pisará nessa terra, nas nuvens a trombeta há de tocar, e todos os salvos em Cristo Jesus imediatamente ouvirão essa trombeta e serão daqui arrebatados. A palavra do Senhor diz que nós subiremos, que primeiro, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seu corpo transformado em um corpo glorificado, em um corpo glorioso, em uma estrutura que nós não podemos imaginar como ela vai ser, mas sabemos que ela será perfeita, porque essa estrutura, ela comparecerá perante Deus. E nós, os vivos, diz a palavra do Senhor, em um piscar de olhos,
daqui também desapareceremos. Teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com o Senhor nos ares. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós cultuamos, exaltamos o nome do Senhor, nos reunimos aqui com esse propósito de manter a nossa fé o quê? Aquecida. Quem foi que criou a igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Ele disse para os seus discípulos: permanecei juntos, permanecei unidos, orando, até que do alto sejais revestido de poder. Permanecer unido, esse é o propósito da igreja do Senhor. Permanecemos unidos porque aqui nós somos fortalecidos na fé, aqui nós somos alimentados na palavra do Senhor, aqui juntos nós oramos uns pelos outros, aqui juntos nós enfrentamos as adversidades da vida, a opressão que surge, as perseguições que surgem. Por isso, uma das analogias mais, mais verdadeiras a respeito da nossa convivência como corpo de Cristo, é que o Senhor vai dizer a respeito da brasa no braseiro. Uma churrasqueira, ela pode estar incandescente ali dentro, mas se você com um pedaço de ferro retirar uma brasa e colocar do lado de fora, rapidinho ela vai o quê? Esfriar. Mas dentro do braseiro ela se mantém sempre quente. Essa analogia é perfeita em relação à igreja do Senhor. Porque aqui, querido, nós vamos juntos caminhando. Aqui nós enfrentamos problemas, sofrimentos, dores, enfermidades, crise financeira. E aqui nos momentos em que realmente, por vezes, a fé ela é enfraquecida por conta das adversidades da vida, e as adversidades da vida têm essa capacidade, por vezes, de mexer nas nossas emoções e, às vezes, esmorecer a fé. Por isso a importância de estarmos em coletivo na casa do Senhor, porque aqui nós viemos a uma reunião como essa, e aqui nós somos animados, a gente abre os nossos lábios, nós abrimos os nossos lábios e começamos a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e esse louvor vai fortalecendo a fé, esse louvor vai lavando a alma, vai tirando do coração alguns sentimentos, algumas emoções, realmente vai nos lavando, vai nos animando, e recebemos a ministração da palavra do Senhor, onde somos fortalecidos na fé. Essa é a finalidade da igreja do Senhor, caminharmos juntos com um propósito, sabendo que o Senhor virá, sabendo que um dia tudo isso aqui terá um fim. A mensagem central do texto aqui ela é inequívoca: Jesus voltará no tempo perfeito de Deus para julgar o mundo, para consumar a redenção. A obra da redenção foi inaugurada com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde o véu do templo se rasgou, e agora eu e você, um dia entregamos o nosso coração ao Senhor, passamos agora a sermos guiados, o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração, passamos a ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, entendemos a verdade, o pecado, procuramos agora nos afastar do pecado, mas a nossa carne, o pecado habita nela. Por isso não vai haver perfeição em nós. Por isso é necessário haver o arrependimento quando tropeçamos na caminhada da fé, arrependemos, voltamos para trás, pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Isso é a caminhada da fé. Mas haverá um dia que essa redenção será completa. Essa redenção será completa justamente nesse momento, quando nos encontrarmos com o Senhor. Realmente essa obra do Senhor Jesus será manifesta de maneira completa. Essa verdade, querido, não é apenas uma doutrina, ela é profundamente transformadora. Profundamente transformadora. Porque quem crê que Cristo voltará vive diferente. Quem crê que Cristo voltará olha para a vida com uma perspectiva santa, com uma perspectiva diferente da do homem que caminha por conta própria, diferente da do homem que olha para si e entende que a vida é apenas esse tempo aqui e depois que a morte chegar acabou tudo. Não. A Bíblia nos mostra uma realidade espiritual. A Bíblia nos mostra que há um céu e há um inferno. A Bíblia nos mostra que há um mundo físico tangível, que nós podemos tocar, e há um mundo espiritual, que ele é muito mais real do que esse mundo físico que a gente pode tocar. Muito mais real. E uma das estratégias do inimigo é tentar iludir as pessoas. O diabo, se tem um atributo que o próprio Senhor Jesus deu a ele, e que nós podemos falar, ele é o mestre do engano. Ele é o mestre do engano. Ele tem enganado a humanidade, enganado o ser humano, de maneira a ele pensar e acreditar que a existência humana, a existência da vida, ela encerra
nesse tempo que nós caminhamos aqui na terra. E que você então deve viver a vida e aproveitar a vida, aproveitar tudo que você pode com prazeres e com coisas da vida, porque quando morrer, aí realmente tudo acabou e ponto final. Mas não é assim. Existe uma realidade espiritual. Por isso que quem crê que Cristo voltará, quem crê que existe uma realidade espiritual além desse mundo carnal que nós vivemos, ele vive a sua vida pautada em uma verdade diferente, que é pautada na palavra do Senhor. Depois de escrever aos cristãos aqui, no capítulo 2, acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, Pedro agora ele volta a sua atenção no capítulo 3 aqui para o surgimento de de problemas que naquela época já existiam, acerca de mensagens distorcidas acerca da volta de Cristo, que estava sendo disseminada em verdades e mentiras, já naquele tempo, há 2000 anos atrás. Aqui em 2 Pedro, esse texto que nós lemos aqui, no capítulo 3, ele responde, o apóstolo Pedro vai responder aqui diretamente ao ataque desses falsos mestres, desses homens que se levantaram para dizer, esse negócio de Jesus voltar é conto da carochinha, isso aí não vai acontecer, isso é ilusão, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Homens que começaram a plantar dúvida com argumentos falsos, como nós veremos aqui. Mas pela graça do nosso Deus, pela sua misericórdia, levantou o apóstolo Pedro nesse momento para trazer uma palavra de confronto e de alerta para mim e para você. Porque 2000 anos depois, essa mesma verdade ecoa nas nossas ruas, nos nossos templos, na nossa igreja, no nosso coração, a verdade de que existe uma realidade espiritual, que Jesus Cristo está para voltar, que é certa a segunda vinda do Senhor Jesus para buscar os seus. Nós veremos aqui alguns desses argumentos aqui nesse estudo que o apóstolo vai apresentar. Primeiro, a certeza da promessa da volta de Cristo. Ele vai falar a respeito disso. Na insolente rejeição a Cristo, e nós vemos os argumentos que eles trazem aqui, esses falsos mestres, nos dias do apóstolo Pedro, começavam negando a palavra de Deus. E essa é sempre uma estratégia do inimigo, negar a veracidade da palavra de Deus, negar a autenticidade da palavra de Deus, negar a suficiência da palavra de Deus, dizer que ela é ultrapassada ou que ela serviu para um tempo passado e que não é uma realidade para os dias de hoje. Descredibilizar a palavra de Deus. Essa é a ferramenta que o inimigo usa para quando a verdade é proclamada e ela chega aos ouvidos das pessoas, para que essa verdade não entre no profundo e toque o coração e possa promover transformação, porque ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E conhecereis a verdade, o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando o homem tem consciência dessa verdade, quando ele abre o seu coração para essa verdade por si só, meu querido, ela transforma o coração. Ela é poderosa para transformar a vida daquele que abre o seu coração. Mas aí, o contra-ataque do inimigo a essa verdade transformadora é justamente tentar desacreditar essa palavra, trazer dúvida a essa palavra. Em vez de reconhecerem aqui a promessa da segunda vinda, esses falsos mestres simplesmente consideravam falsa essa palavra. E como resultado, ridicularizavam os cristãos, ostentando aqui a sua própria imoralidade. Ridicularizavam os cristãos, ostentando os prazeres da carne para poder dizer, olha, vocês aqui estão perdendo tempo, isso é conversa fiada, aproveite a vida, faça o que o seu coração quiser, aproveite as circunstâncias, os momentos, porque tudo vai passar. Uma falsa verdade. E através da sua própria imoralidade, escarnecendo da verdade, da palavra do Senhor, da verdade da mensagem do Senhor. Veremos aqui o escárnio dos que zombam da segunda vinda do Senhor. O apóstolo vai dizer isso de uma maneira muito clara, no verso 3, na parte A. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Ao longo da história da igreja, querido, os falsos mestres têm tentado intimidar o povo de Deus através do escárnio. Quantos se levantam ao longo do tempo, e se nós olharmos para o nosso momento atual, o momento de hoje, quantos se levantam contra a igreja do Senhor para fazer escárnio dela, com o objetivo de intimidar o povo de Deus.
para trazer uma angústia no coração. Naquela ocasião, a volta de Cristo estava sendo alvo de zombaria. Assim como hoje, quando se prega a verdade do Evangelho e se vem falar a respeito dessa mesma verdade, muitos se levantam, apontam o dedo para dizer: isso é mentira, isso é conversa fiada, você está perdendo tempo, olha, você está enganando, você está sendo enganado pelo pastor, você está sendo enganado pelo líder, abra seus olhos. Isso é a voz do inimigo, a mesma voz que ecoou há 2000 anos atrás na igreja primitiva. A mesma voz ressoa ainda hoje, a voz da zombaria. Os falsos mestres, querido, se aproveitam do momento para plantar sementes de dúvida. Levantaram lá atrás para trazer dúvida ao coração das pessoas. Mas, contudo, a presença dos escarnecedores não devia causar surpresa ao povo de Deus. Não devia, porque a palavra do Senhor já havia alertado sobre isso. A presença dos escarnecedores. Os cristãos deviam saber que as atividades dos escarnecedores já era algo esperado, já era algo que já havia sido anunciado, que eles viriam. Eles surgiriam para trazer confusão, eles surgiriam para plantar dúvida, eles se levantariam no meio do povo de Deus. E eu já disse isso aqui, o diabo ele só tem duas estratégias contra o povo de Deus, que desde a origem dos tempos, ele age com essas duas estratégias. A primeira delas, ele tenta fechar a porta da igreja. Locais onde há perseguição. A perseguição começou contra a igreja do Senhor lá no livro de Atos. Está lá, capítulo 8. Através de Saulo, através dos judeus, dos religiosos daquele tempo. Começaram a perseguir e a oprimir os cristãos em Jerusalém, a ponto que eles tiveram que sair, e por onde eles saíam, iam levando a palavra do Senhor. Mas a estratégia da perseguição começou lá no livro de Atos, e ela ainda existe até os dias de hoje. Sabemos muito bem de lugares onde a porta não pode estar aberta para pregar a palavra do Senhor, sabendo muito bem de locais onde não se pode carregar uma Bíblia, abrir uma Bíblia em local público, ou abrir uma Bíblia dentro de casa para se reunir com pessoas, para conversar, para compartilhar a palavra, para compartilhar a fé. Há muitos locais onde isso é proibido. E por vezes, eu e você que vivemos num país livre, glória a Deus por isso. Não temos a noção do que é viver em um local de opressão. Não temos a mínima ideia do que crente como eu e você está padecendo na pele, de ver os seus filhos sendo torturados para negarem a fé, de ver a sua família sem alimento para negar a fé. Mas glória a Deus, porque gente como eu e você, em local onde há perseguição, crê que existe uma realidade espiritual, que existe um Deus, que esse tempo aqui vai passar e que a realidade espiritual ela é eterna e não negam a fé. Por isso que nós temos que orar pelos nossos irmãos que vivem em locais de perseguição, para que o Senhor dê o suporte, para que o Senhor renove o ânimo, fortaleça a fé. Mas a perseguição é um instrumento. Agora o segundo instrumento, quando o diabo não consegue fechar a porta da igreja, ele entra por ela. Justamente para fazer isso que nesse tempo aqui estava acontecendo. Disseminar falsa doutrina, falso ensinamento. Torcer a palavra do Senhor. Porque uma meia-verdade nada mais é do que uma mentira. Então basta uma meia-verdade para ele corromper a sua fé e o seu coração. E nós vemos que por meias-verdades, a mensagem da palavra do Senhor, através ali da igreja apostólica, os irmãos da igreja primitiva, depois ali da era apostólica, quando nós vemos na igreja primitiva ali, logo na sequência do período apostólico, já algumas distorções foram surgindo, a igreja que era católica, porque católica significa universal, só existia uma igreja, não existia protestante, não era uma igreja só. Esse povo de Deus aqui foi crescendo no livro de Atos, a mensagem foi sendo pregada, foi crescendo, a era dos apóstolos passaram, todos eles morreram, o povo de Deus, a igreja estava unida e foi crescendo, mas o inimigo entrou pela porta e dentro do arraial ele começou a disseminar inverdades.
E essas inverdades, essas meias verdades foram corrompendo o coração da igreja, corrompendo o coração dos líderes, o coração do povo, a ponto que eles foram desvirtuando, a ponto que chegou um momento que a igreja estava completamente distante daquilo que era a mensagem do evangelho. E aí Deus, pela sua misericórdia, levantou homens com coragem para pregar que a igreja deveria voltar-se para a essência da palavra do Senhor. Foi quando surgiu a Reforma Protestante. Aí sim, homens com coragem levantaram para pregar a autenticidade da palavra de Deus e que aquelas outras coisas que a igreja estava praticando não era culto a Deus. Mas isso tudo a igreja desvirtuou através de pequenos desvios da fé, pequenas inverdades que foram sendo plantadas. Pessoas que entram, querido, pelo inimigo, são levantadas pelo diabo para entrarem dentro da igreja, para pregarem em verdades. E a palavra do Senhor nos avisa disso. Atos capítulo 20, verso 29, a palavra já advertia, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Vão levantar lobos cruéis, vão levantar pessoas camufladas. 1 Timóteo capítulo 4, ele vai, ao escrever a Timóteo, ele escreve também a respeito disso, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência. Ou seja, homens que chegam a ponto, e o diabo tem essa capacidade de engano, de chegar ao ponto da consciência estar cauterizada. Sabe aquele negócio da pessoa não ter pudor nenhum, vergonha nenhuma, temor nenhum de Deus de dizer o que está falando? É isso. A mente ficou completamente cauterizada, insensível à voz do Espírito Santo do Senhor. Eles atuam nos últimos dias, querido, nos últimos dias, isto é, eles exercem as suas atividades entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A palavra do Senhor, há diversas referências a essa expressão, últimos dias. Últimos dias. E o que são esses últimos dias? Quando olhamos a profecia a respeito do tempo do fim, que Deus deu ao profeta Daniel, ele falou a respeito de... Deus trouxe a ele a revelação a respeito dos eventos do fim. E deu a ele um cronograma. Daniel, vão se cumprir 70 semanas. 70 períodos, 70 semanas de 7 anos. Ou seja, 7 vezes 7, 49, 490. 70 vezes 7, 490 anos. Esse relógio de 490 anos, ele startou lá quando os judeus foram autorizados a retornar. O decreto de Xerxes, que autorizou os judeus a retornarem a Jerusalém para reconstruir a sua nação. Lá foi o start desse relógio. E esse relógio veio caminhando, mas chegou um momento da história que se cumpriu 69 dessas 70 semanas. 69 delas se cumpriram. E chegou o tempo do advento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo aqui esteve, abriu-se um parênteses na história da humanidade. Um parêntese foi aberto com o advento de Jesus. E esse parêntese, ele vai se fechar no arrebatamento da igreja. Por isso que nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, só existirá mais 7 anos. Apenas mais 7 anos, e depois disso o fim. Porque a última semana vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o início do fim. Quando a igreja daqui se for, aí 7 anos, que aí nós chamamos de grande tribulação, porque vai ser um período realmente muito difícil. Então, esse hiato, ou esse parêntese, desde o advento de Jesus até o arrebatamento da igreja, a Bíblia chama esse ato de últimos dias. Últimos dias por quê? Porque nós não sabemos quando esse parêntese vai se fechar. Nós não sabemos o momento do arrebatamento da igreja. Por isso que a Bíblia traz essa referência. Atos capítulo 2, verso 17, o apóstolo Pedro, ele vai falar naquele momento a respeito de uma profecia lá de Joel,
que vai dizer: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Aquele momento foi o momento do derramar do Espírito Santo, o Pentecoste. E o apóstolo Pedro levanta para poder dizer: olha, isso é o cumprimento de uma palavra que foi dita anteriormente, que lá o Senhor já havia dito que nos últimos dias, para confirmar que os últimos dias é desde ali o advento do Senhor até esse momento do arrebatamento da igreja. Então, esses falsos mestres se levantam, ensinam, torcem a doutrina do Senhor e também vão utilizar-se da imoralidade para justificar as suas falas. Os falsos mestres, eles aparecem andando segundo, o texto vai dizer, na parte B do versículo 3, segundo as suas próprias paixões, atraídos pela vontade da sua carnalidade. Sabe, querido, a imoralidade era a principal razão dos falsos mestres negarem a volta de Cristo. Porque a negação do retorno de Cristo se devia à recusa deles imaginarem que haverá um juízo. Então, para desacreditar ou para esquecer que um juízo vindouro acontecerá ou viria sobre eles, eles simplesmente negam essa palavra para que possam viver na sua própria carnalidade. Eles queriam liberdade para praticar todo tipo de prazer carnal, sem o temor de uma punição futura. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. E é diferente dos nossos dias de hoje? Absolutamente não. Absolutamente não. Vivemos hoje, esse final de semana, onde é comemorada essa festa maligna chamada Carnaval, onde realmente o diabo trabalha com força total. Parece que abre-se a tampa do inferno e o que há de pior surge nesse período. Vou te dar um conselho: se possível, não assista a televisão. Não vai ter nada que presta. Em alguns canais não vai ter nada que presta. Não vai ter nada que presta. Guarde seus olhos, guarde sua mente, de ver coisas que vão corromper o seu coração. Porque o inimigo, ele trabalha com toda a força, justamente nesse mesmo contexto aqui. As pessoas negando a realidade da volta do Senhor Jesus Cristo, porque querem praticar todo tipo de pecado da carne, das coisas mais escandalosas. Que o Senhor tenha misericórdia. E o Senhor é um Deus de misericórdia. É um Deus de misericórdia. Em contraste, os falsos mestres, em contraste à mensagem dos falsos mestres aqui, nós, eu e você, cristão, o povo de Deus, nós sabemos que o Senhor voltará. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 1. Livro de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, o Senhor Jesus vai dizer: e estando... Perdão, essa palavra não foi de Jesus, não. Está registrando o momento em que Jesus está subindo aos céus, e agora uns homens vão comparecer perante aqueles irmãos ali que presenciaram esse fato. E vai dizer assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Jesus há de vir. Jesus há de voltar. Essa mensagem, ela é verdadeira e nós cremos nela. Agora nós acreditamos também que todos prestarão contas da sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, a palavra do Senhor vai dizer isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos andar alertas nessa terra aqui, porque todas as nossas ações e omissões, um dia, eu e você, salvos em Cristo Jesus, compareceremos perante o grande trono do Senhor e receberemos um galardão de acordo com tudo o que fizemos ou deixamos de fazer aqui nessa terra. Todos, portanto, querido, prestaremos conta. O crente vai prestar conta? Vai. Ele vai prestar conta perante o tribunal de Cristo, para que ele receba a sua justa recompensa, o seu justo galardão.
Ele recompensará os fiéis. 1 Coríntios capítulo 3, versos 12 a 15, a palavra do Senhor vai dizer isso. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Como eu disse, todos nós prestaremos conta, e a palavra do Senhor diz que as nossas obras passarão pelo fogo, e aquilo que realmente permanecer, ou seja, aquilo que realmente tiver sido feito para honrar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós receberemos o galardão. É uma outra verdade que nós sabemos, é que o Senhor revelará todas os segredos do coração, está lá em 1 Coríntios 4, 5. Outra verdade que sabemos também é que aqueles que verdadeiramente esperarem pelo seu retorno são incentivados a viver uma vida de santidade. A palavra do Senhor nos orienta a isso, a guardar o nosso coração, a mortificarmos o desejo da nossa carne e a vivermos uma vida reta, uma vida santa perante o Senhor. O desejo da carne, querido, ele brota na mente e no coração de todos nós. Todos nós temos vontade de pecar, e o diabo sabe qual é o seu ponto fraco, e ele vai sempre te atrair naquilo que é o seu ponto fraco. E aí por vezes você até se pega perguntando: puxa vida, mas eu caí de novo nesse pecado. Mas é porque essa daí é que é a sua fraqueza. Então ele vai te tentar e é nisso que você tem que estar vigilante e pedir ao Senhor: meu Deus, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda meus olhos, guarda a minha boca, para eu não falar o que eu não devo. E é nesse ponto fraco é que você tem que se fortalecer. Então se resguardar, criar barreiras, criar mecanismos de proteção, para quando a tentação chegar, você perceber que isso é agir do inimigo, isso é o inimigo tentando enfraquecer a sua fé, quebrar a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E aí sim você se fortalecer, você desviar. Isso é desviar do mal. Uma outra verdade é que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu não vou dar conta da minha esposa, eu não vou dar conta da minha filha, não. Cada um de nós é que vai dar conta de si mesmo perante o Senhor Deus. Todas as nossas obras, tudo que fizermos, tudo nosso prestará contas ao Senhor. E o apóstolo Pedro, ele vem trazendo esse alerta. Por essa razão ele começa incentivando os leitores aqui a manterem firmes na verdade da palavra, firmes na palavra da fé. Pedro começa aqui despertando uma mente pura, procurando despertar isso nos cristãos, uma mente de quem realmente teme ao Senhor, em meio às lembranças das Escrituras. Porque, querido, a verdade é essa: a esperança cristã não está fundamentada, a esperança cristã está fundamentada na revelação da palavra, ou pela palavra, e não em emoção. Nós não nos movemos por emoção, porque as nossas emoções, elas são o quê? Passageiras. Hoje a gente está feliz, amanhã a gente está triste, hoje a gente está animado, empolgado, daqui a pouco o cortisol abaixa e aí passa a não estar tão empolgado e animado dessa maneira. A gente é volúvel, as nossas emoções são volúveis, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que nós temos a nossa fé e a nossa confiança tem que estar embasada, edificada, fundamentada nesse pilar que é firme, que é indissolúvel, que é a palavra do Senhor. É nela que nós temos que estar com a nossa fé embasada o tempo inteiro. O apóstolo vem dizer aqui alguns argumentos a favor da segunda vinda do Senhor. Para desmascarar os falsos mestres, o apóstolo Pedro vai trazer aqui algumas verdades. Nessa refutação, ele se valeu de 4 provas: a Escritura, a história, a eternidade e o caráter de Deus. E nós veremos elas aqui. A Escritura, segunda vinda, foi anunciada pelos profetas. Desde o Antigo Testamento, essa verdade já estava sendo proclamada, já estava sendo dita. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o profeta, como eu disse aqui, fiz referência ao profeta Daniel, profeta Malaquias também vai falar a respeito dessa segunda vinda, a respeito desse tempo do fim. A segunda vinda de Jesus é profetizada no Antigo Testamento, com o foco na manifestação do Senhor, do Deus que viria para julgar, para reinar e também para restaurar todas as coisas. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo que foi corrompido pelo pecado,
que desde a origem lá, quando Adão e Eva pecam e o pecado entra na raça humana, a raça humana vem sendo corrompida, os princípios, os valores, o sistema, aquilo que governa o mundo está decaído. Vivemos numa terra decaída e que a palavra do Senhor vai nos dizer que haverá um tempo em que isso tudo será restaurado. Tudo voltará à sua origem. A segunda vinda de Jesus, ela é profetizada no Antigo Testamento dessa maneira. O Antigo Testamento, ao longo do Antigo Testamento, por exemplo, os profetas continuamente predisseram o julgamento escatológico referente às coisas do fim. Nós vemos isso, Isaías falando a respeito disso, Malaquias. Diversos textos do Antigo Testamento, os profetas falam a respeito do tempo do fim, a respeito da restauração de todas as coisas. Daniel, por exemplo, tem lá no capítulo 7 a visão do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Em Zacarias vai fazer referência ao retorno do Senhor Jesus quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras, quando o monte será realmente dividido ao meio. Malaquias capítulo 4, abra sua Bíblia aí nesse texto, Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. A palavra do Senhor vem dizendo a respeito desse evento do fim. O fim virá, querido. Os profetas do Antigo Testamento predisseram sobre isso. No Novo Testamento, nós vemos em muito o Novo Testamento fazer referência à segunda vinda do Senhor Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 livros fazem referência expressa à volta, à segunda vinda do Senhor Jesus, de maneira muito clara. Dos 206 capítulos do Novo Testamento, cerca de 300 vezes é feita referência, menção à segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, a palavra do Senhor, querido, ela é muito clara. É uma advertência a mim e a você, que o Senhor virá. É a confirmação para mim e para você, de que essa verdade, ela é verdadeira. A redundância precisa de ser ressaltada. A verdade, essa verdade é verdadeira. Realmente o Senhor Jesus virá. Nós vemos também que ela foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus. Ele falou, Mateus capítulo 24, verso 30. O Senhor Jesus vai dizer que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão, todo olho verá. Como eu disse, o arrebatamento é o início do fim. A respeito do arrebatamento, a palavra do Senhor deixa muito claro para mim e para você que apenas os crentes perceberão. Apenas os crentes em Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ouvirão o soar da trombeta. Ou seja, os cristãos não ouvirão. Eles só vão sentir a ausência. Eles só vão ver, cadê fulano de tal? Cadê minha mãe? Cadê meu filho? Cadê? Sumiu. Imagina o desespero que vai ser nessa terra. Imagina o desespero. Para onde foi meu filho? Cadê a minha filha? Cadê meu pai e minha mãe? Um momento de muito tormento. Mas a palavra do Senhor diz que a segunda vinda, sim, quando Jesus vier, 7 anos depois, no final da grande tribulação, a Bíblia diz que todo olho verá. Aí sim, esse evento as pessoas virão. Mas como todo olho verá, pastor? Eu estou aqui no Brasil, Israel está lá, porque a palavra do Senhor diz que Jesus virá e pisará no Monte das Oliveiras. Querido, e nós vemos através da tecnologia que isso é a coisa mais fácil. A gente está daqui com o celular assistindo os Estados Unidos jogar bomba do outro lado do mundo ao vivo, em tempo real. Então isso é a coisa mais fácil de se resolver. Isso é apenas o cumprimento dessa palavra, onde todo olho verá. Porque isso vai ser televisionado. Esse evento todo mundo realmente vai ver. Como? Eu não vou estar aqui para ver, nem você, amém?
Como a gente não vai presenciar, não, mas que vai acontecer, vai. João capítulo 14, verso 3, Jesus vai dizer: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse isso em vários momentos, e aqui foi um deles: para onde eu for, eu vou preparar lugar e eu vou voltar, e eu voltarei. Se a primeira vinda do Senhor Jesus foi uma verdade, querido, que se consumou, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, no momento certo, se ela foi uma verdade, eu e você podemos ter essa convicção, a segunda vinda também será uma verdade, e queira a humanidade acredite nisso ou não, isso é uma verdade. Um segundo argumento histórico aqui, que o apóstolo Pedro vai utilizar, é que os escritores do Novo Testamento, frequentemente eles faziam menção aos escritos do Antigo Testamento para embasar e para demonstrar que os seus argumentos eram verdadeiros. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. Nós vemos lá em Lucas capítulo 11, versos 29 e 30, quando o Senhor Jesus vai fazer referência àquele evento de Jonas, aquele evento que aconteceu com o profeta Jonas, onde ele foi engolido, onde ele foi tragado por um grande peixe. Lucas capítulo 11, verso 29 vai dizer: e ajuntando-se a multidão começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Fazendo referência a ele mesmo, trazendo esse argumento, porque nesse o contexto aqui, os fariseus, eles queriam: Jesus, dá um sinal que o Senhor é Deus, dá um sinal que mostra para a gente que você é Deus. E aí Jesus vai dizer: não vou dar sinal para vocês não. Vocês já tiveram um sinal, o sinal do profeta Jonas. Como Jonas foi sinal para aquela geração, o Filho do Homem está sendo sinal para a geração atual, para a geração de vocês. E quantos milagres Jesus fez nessa terra, quantos milagres. O apóstolo João vai dizer, no último versículo do seu livro, que se forem... Que nem mesmo todos os livros da terra seriam possíveis para descrever todos os milagres que Jesus fez. Jesus curou e operou muito mais milagres do que esses que estão registrados na palavra do Senhor. Mas o apóstolo João vai dizer que estes serviram de sinal para apontar que aquele homem que aqui andou era Deus. Porque aquele homem que aqui andou, ele tinha poder na sua palavra sobre a natureza obedecia a sua palavra. Ele tinha poder sobre o corpo humano, porque ele ordenava a cura e as pessoas eram imediatamente curadas. Ele tinha poder sobre a morte, porque ele chamou um defunto de 4 dias, ele deu uma ordem para que ele saísse para fora, e ele saiu para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os sinais, os milagres eram apenas sinais para mostrar que aquele Jesus, ele realmente era Deus encarnado e andando aqui. Diante aqui dos argumentos dos falsos mestres, de que todas as coisas permanecem como estão, nós vemos aqui no verso 4, ele fala isso. Mas tudo está do mesmo jeito desde sempre. Pedro aqui, ele vai mostrar, ele vai fazer referência a 2 fatos para desconstruir essa alegação, esses argumentos dele. O primeiro deles é a criação sobrenatural do mundo pela palavra de Deus. Querido, tudo, Deus formou tudo a partir do nada. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram formadas. Deus disse: haja, e surgiu. Não existia matéria pré-existente, ele não construiu a partir de alguma coisa, não, ele disse: haja. Então o que eles vinham argumentando aqui, que tudo está desde sempre do mesmo jeito, não. Houve um tempo onde nada existia. O nosso Deus, ele é eterno, e houve um tempo onde nada existia, ele simplesmente disse: haja. E ele começou a formar do nada todas as coisas, tudo pelo poder da palavra do Senhor, tudo pelo poder da palavra. E uma outra verdade que ele utiliza é o juízo do dilúvio, que interrompeu a normalidade do mundo. Deus criou o mundo perfeito. Como eu disse, o pecado entrou na raça humana e corrompeu, e foi corrompendo de uma tal maneira que a palavra do Senhor diz que isso cheirou mal. Isso cheirou mal diante de Deus, e Deus decidiu restartar o mundo. Deus decidiu recomeçar o mundo todo de novo, e ele destruiu todo ser vivente por meio do dilúvio, salvando apenas Noé, a sua família e os animais que entraram na arca. Fora isso, todo o resto foi exterminado. O apóstolo Pedro vai fazer referência aqui
que Pedro prova aos hereges que o juízo do dilúvio também demonstra a veracidade da palavra de Deus quanto ao julgamento futuro dos homens. Assim como um dia Deus julgou e toda a raça humana foi extirpada, a não ser Noé e sua família, foi um juízo de Deus para aquele povo. A palavra do Senhor vai dizer que o juízo vindouro virá. Haverá um tempo onde todo olho verá e todo joelho se dobrará e vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e vai ter que declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse argumento do apóstolo Pedro é justamente para lembrá-los. Vocês se lembram a verdade do dilúvio. A terra não será destruída mais com água, porque Deus fez essa promessa, mas será com fogo. Será com fogo. E outra verdade, outro argumento, como eu disse, ele utiliza 3 argumentos. O terceiro argumento é o argumento da eternidade. Deus é eterno, é o que ele ressalta aqui no verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é eterno, querido. Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não tem começo, e Ele não tem fim. E isso, para mim e para você, é muito difícil de entender. Na verdade, isso foge à nossa capacidade humana de compreensão. Porque tudo que nós conhecemos tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. As coisas, por mais modernas, tecnológicas, ou as coisas, elas acabam, deterioram. Um livro deteriora com o passar do tempo. O papel acaba, a tecnologia é superada, a bateria acaba, sabe? O carro estraga, o pneu fura, tudo, a caixa de som estoura o alto-falante, tudo, o microfone perde a funcionalidade, tudo tem prazo de validade, até mesmo eu e você. Tudo que nós conhecemos tem um fim. Tem um começo e tem um fim. As construções, esse templo aqui, daqui a um tempo, se essa terra existir por mais 100 anos, por mais 200 anos, talvez isso aqui não vai existir mais. Talvez, pode ser que no futuro, quanto nós sabemos, grandes prédios bonitos são demolidos e construídos outras coisas no lugar. Tudo que nós conhecemos tem prazo de validade. Por isso que às vezes é difícil nós entendermos a palavra do Senhor que vai dizer que Deus não tem começo e não tem fim. Antes de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele já era. Ele já existia como Deus antes de tudo. E depois de tudo, quando encerrar aqui esse tempo, também continuará existindo eternamente. Essa palavra, a nossa mente não consegue processar ela, porque ela não tem fim. O nosso Deus é assim. Ele é eterno. Deus é eterno e não vive subjugado a um tempo como nós. Tudo tem uma durabilidade para nós, mas Deus não tem durabilidade. Segundo Pedro, verso 3, verso 8, ele vai dizer: 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como um ano. 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos. O apóstolo Pedro está fazendo referência a uma citação lá de Salmo 90, verso 4, que vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Ou seja, querido, Deus é soberano. Ele não está contido nesse tempo nosso. Ele não está contido nessa matéria nossa. Deus está abstrato a essa realidade nossa. O que nós aprendemos com isso, querido, é que a incredulidade moderna continua a mesma. Ela ridiculariza o juízo e ela absolutiza o presente. O argumento dos falsos mestres desse tempo é o mesmo. Ridicularizam o juízo, ou seja, essa conversa de segunda vinda de Jesus, isso é papo, isso é uma inverdade. E vão absolutizar o presente, ou seja, aproveite a vida, aproveite a sua carne, dê vazão à sua carne, faça o que você quiser fazer da sua vida neste momento. Não haverá consequência nenhuma em relação ao futuro. Porém, querida, a palavra de Deus permanece verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus permanece verdadeira e ela não muda. Uma outra verdade que eu aprendo aqui, que é o outro argumento a respeito do caráter de Deus, é que a demora aparente revela a paciência salvadora de Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Deus governa, querido, o tempo de forma soberana, como eu disse, tudo está nas mãos dele. A razão da espera, no verso 9, sem dúvida nenhuma, é a manifestação da sua graça.
é a manifestação da sua graça. Deus é um Deus de grande misericórdia. Essa aparente demora, porque eles se perguntam, por quê? Por que Deus não veio até hoje? Por que essa segunda vinda não aconteceu? Querido, Deus tem um tempo estabelecido para tudo. Ele só não falou para a gente quando vai ser, mas já está estabelecido pela vontade soberana do nosso Deus. Agora, até que chegue esse tempo do fim, é tempo de oportunidade, é tempo de graça, é tempo de porta aberta, é tempo de aceitação da mensagem do Evangelho, é tempo de se voltar para o Senhor. Agora, isso não significa que ele seja indiferente ou impotente, ou esteja distraído. Não, ele não voltou até hoje porque não está no tempo dele. Ao contrário, ele é misericordioso, ele é tolerante. Sabe, querido, cada dia da história é uma oportunidade de salvação. Cada dia da história é uma manifestação da misericórdia de Deus para comigo e para com você. Cada dia da história é prova da longanimidade do Senhor, desse amor infinito, querido. A cruz mostra o amor, a demora da volta mostra a paciência do Senhor. O que a gente chama de demora da volta é porque Jesus podia voltar hoje. Não, o que eu e você, no nosso cronos, no nosso tempo, nós chamamos de demora, que não é demora para Deus. Isso nada mais é do que a manifestação da paciência e da graça do Senhor e da sua longanimidade sobre as nossas vidas. Agora, uma verdade, a paciência de Deus, ela não anula o juízo. Não anula o juízo. A graça prolongada não significa impunidade eterna. E é justamente aqui que o inimigo engana as pessoas. Engana. Mas a graça prolongada não significa impunidade. Deus julgará. O Senhor virá para poder julgar as nações. Sabe, querido, eu aprendo com isso, que para o salvo o tempo da espera é um tempo de santificação. O tempo da espera é um tempo de vivermos com o olhar no céu, os pés na terra e os olhos no céu, dizendo: Deus, eu quero viver a verdade da Tua palavra, eu quero viver uma vida santa e reta com o Senhor. E para o perdido, a espera é um convite urgente para o arrependimento. Há tempo de salvação ainda, há tempo de salvação. A volta de Cristo será repentina, querido. Ela será universal, ela será realmente transformadora. Nós vemos isso aqui no verso 10, vai dizer que ela é repentina, ela será cósmica. Sabe, porque os céus, os versos que nós lemos diz que os céus passarão como estrondo, os elementos serão dissolvidos, as obras humanas serão expostas, ou seja, será algo cósmico. Agora, será moralmente reveladora. Será moralmente reveladora. Tudo será descoberto. Quando o Senhor voltar, tudo será descoberto. A começar do arrebatamento, que é o início do fim. A palavra do Senhor diz que estarão dois deitados na mesma cama, um subirá, o outro ficará. Estarão dois trabalhando, um subirá, o outro ficará. Por quê? Porque Deus tem filho predileto? Não, porque Deus conhece a sinceridade do coração. Deus sabe o seu compromisso com Ele. Deus conhece o seu coração. Se você serve ao Senhor em inteireza, em verdade, em amor, em amor. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, um subirá e o outro realmente ficará. Por isso que ela será moralmente reveladora. A doutrina da segunda vinda não serve para uma curiosidade profética, mas para uma santidade prática. Para eu e você decidirmos viver uma vida santa, reta diante do Senhor. E eu quero concluir fazendo aqui mostrando algumas implicações para a igreja no tempo de hoje. A primeira delas é uma esperança firme que deve haver no meu coração e no seu. Uma firme convicção. Sabendo, querido, que o futuro do crente não é o caos. Não. O futuro do crente é um futuro de glória, reinando com o Senhor. Uma outra verdade é a importância de viver uma santidade diária, caminhar com o Senhor de maneira reta o tempo todo. Um terceiro argumento, um terceiro ponto que eu quero ressaltar para você é a urgência missionária. Ainda, querido, há tempo de salvação para você e os seus. Ainda há tempo de salvação para você e a sua casa. Por isso, invista nisso. Invista em orar. Ore por aqueles seus familiares, por aquelas pessoas próximas de você. Meu Deus, opera a salvação na vida desse meu ente querido. Meu Deus, quebra toda dureza, toda cegueira espiritual, todo vício que tem prendido essa pessoa. Ainda há tempo de salvação, querido. Por isso a urgência missionária de falarmos e de vivermos a mensagem do Evangelho, para que essa mensagem alcance o coração daqueles que estão ao nosso redor.
traz também um consolo no momento da aflição. A injustiça presente, ela vai ter um fim. Nós vivemos num tempo de injustiça. O certo não é certo, o certo é tratado como errado. Nós vivemos um tempo em que o errado é tido como certo. Mas haverá um tempo, meu querido, que essa injustiça, haverá um ponto final nela. Porque o Rei dos Reis virá para julgar essa terra. O Rei dos Reis virá para realmente trazer o juízo dele sobre toda a carne, que realmente daqueles que recusaram a sua chamada, recusaram o seu convite. A história não está fora do controle, ela caminha para o encontro com Cristo. Você pode dizer glória a Deus? A história não está fora de controle, querido. Às vezes você olha para esse mundo e fala, meu Deus, isso está uma bagunça. Isso está virado de cabeça para baixo. Não, querido. A história não está fora de controle. Na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo. Assim como na plenitude dos tempos, Jesus veio pela primeira vez a este mundo. Na plenitude dos tempos, Ele virá pela segunda vez. No momento certo, Ele virá pela segunda vez para arrebatar a sua igreja. A história não está fora de controle. Ela caminha para o encontro com Deus. A história minha e sua, a história da humanidade, ela caminha para o encontro com o nosso Deus. Amém, meu querido? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos agora. Essa palavra ela é desafiadora para mim e para você. Assim como foi há 2000 anos atrás, para a igreja, para os nossos irmãos de fé naquele momento, que estavam sendo assolados por inverdades, por mentiras, sabe? O apóstolo Pedro foi levantado como voz profética naquela geração, para poder dizer que a segunda vinda do Senhor é certa, e que é necessário viver em santidade, em retidão. Assim, querido, é para mim e para você hoje essa verdade. A segunda vinda de Jesus, ela é certa, porque o Senhor Deus prometeu, e o que Ele prometeu, Ele cumpre. Ela é graciosa porque Ele ainda chama ao arrependimento. Ainda a porta da salvação está aberta, querido. Entre por ela. Entre por ela. Entre pela porta da salvação hoje. Se você não abrir o seu coração a Jesus Cristo, hoje é o dia de você fazer isso. Ela será repentina, porque a palavra do Senhor diz que ela virá como um ladrão. De maneira repentina, sem aviso. Não haverá anúncio nenhum para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Senhor não haverá. Ela será gloriosa porque ela consumará a obra da redenção que foi iniciada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E eu quero te fazer essa pergunta: você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado realmente para encontrar com Jesus? A sua vida revela uma expectativa da volta do Senhor. Você tem um desejo no coração, realmente caminhando com os pés na terra e os olhos no céu, dizendo: Senhor, eu quero encontrar contigo. Deus olha para mim e me acha aqui nessa terra, meu Deus, como um homem que ama o Senhor. Me acha nessa terra como uma mulher comprometida com o Senhor, como uma mãe, como um pai que quer viver de maneira que honre o Senhor. Meu querido, se Jesus voltar hoje, haverá alegria ou haverá vergonha na sua vida? Pense nisso. Se Jesus voltar hoje, Ele pode voltar hoje, será motivo de alegria ou de vergonha? Olhe para frente, caminhe com a expectativa santa, esteja pronta, espere em santidade, anuncie essa verdade até que Ele venha, porque essa é a mensagem do Senhor para nós. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela verdade da Tua palavra. Meu Deus, obrigado pela verdade a respeito da segunda vinda de Jesus. Esse momento chegará. Isso é verdade, isso não é conversa. Isso é uma promessa. Jesus fez essa promessa, que Ele iria para o Pai, prepararia lugar e depois Ele voltaria para nos buscar. Obrigado, meu Deus, porque nós conhecemos essa verdade e nós queremos partilhar essa verdade com todos, meu Deus, que estão ao nosso redor. Meu Deus, e que nós queremos viver em prol dessa verdade. Nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a andarmos nessa terra com os pés firmados, meu Deus, sabendo que aqui nós enfrentamos, meu Deus, momentos difíceis, aqui nós enfrentamos adversidades, mas os nossos pés estão firmados na verdade da palavra, e por isso nós não somos abalados pelas circunstâncias da vida, meu Deus, mas nós andamos com o nosso olhar na verdade do céu, esperando a consumação da nossa redenção, esperando que do céu venha o nosso socorro, esperando que o Rei dos Reis, um dia, meu Deus,
tocará a trombeta e daqui nós seremos arrebatados. Daqui, meu Deus, nós nos encontraremos com o Senhor. Meu Deus, obrigado por essa verdade. Nos ajude a viver em prol dela. Meu Deus, não agarrado nas coisas dessa vida. Meu Deus, aos prazeres da nossa carne. Meu Deus amado, mas que decidamos viver uma vida em santidade com o Senhor. Todos os dias uma vida em retidão. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, aquele aqui nessa manhã que por vezes não assumiu um compromisso real com o Senhor, hoje é o dia. A porta da salvação está aberta. Meu Deus amado, Espírito Santo, comunica a Tua palavra nesse coração, em nome de Jesus, que haja um alinhamento com a vontade do Senhor, que haja um alinhamento com o propósito eterno, meu Deus, de viver uma vida reta diante do Senhor. Eu lhe peço, Pai, confirme essa palavra com sinais e prodígios no coração dos meus irmãos, no nome santo e poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nós também entregamos a Ti o restante do nosso dia. Obrigado, meu Deus, pela vida. Eu lhe peço que o Senhor nos guarde em saúde no restante desse dia. Guarda por onde nós formos, em nome de Jesus. E que à noite estejamos de volta aqui na casa do Senhor. Porque esse é o melhor lugar do mundo. É a casa do Senhor. É onde encontramos com o nosso Deus, com o Todo-Poderoso. Meu Deus amado, que à noite sejamos todos aqui para Te louvar, para engrandecer a Tua santa majestade. Despede-nos em paz. É isso que eu lhe peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.